E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? E a palavra descanso aqui no hebraico significa também casamento. Desde quando casamento é descanso? Mas para uma mulher, nos dias de Ruth, era descanso. Em outras palavras, a sua sogra disse: minha filha, eu não vou parar de buscar um marido para você. Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disser, ou me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Nós vamos entender o significado de tudo isso nesta noite, Deus permitindo. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos estudando o livro de Ruth, um livro, ó Pai, que é o Evangelho em essência no Velho Testamento. Assim como nós podemos estudar sobre a graça de Deus no Novo Testamento, podemos ver a graça de Deus no livro de Ruth. E podemos ver, ó Pai, como que remissão, remidor, são valores eternos, e sem os quais nós jamais poderíamos ser salvos e resgatados da culpa do pecado. Por isso eu peço que Deus use a lição de hoje para falar mais uma vez aos nossos corações e principalmente transformar nossas vidas. Eu peço por mim e por cada um dos irmãos, no nome de Jesus, amém. Tudo começou com uma escolha nobre que esta moça moabita e viúva teve coragem de fazer no capítulo 1. Ela disse: eu irei. Foi uma escolha, uma decisão, expressando muito amor e muita gratidão para com a sua sogra Noemi. Além disso, Ruth provou que se convertera ao verdadeiro e único Deus do universo quando ela abandonou os deuses de Moabe. Nesta noite nós vamos falar sobre a obediência gentil de uma mulher. Depois de tudo isso, ela fez questão de trabalhar a fim de sustentar, ajudar a sua sogra, que além de pobre, era uma judia desterrada. Por direito, Ruth podia colher as espigas que caíam durante a época da colheita, caíam ao chão. Esse direito era concedido pela lei de Moisés para as pessoas pobres e para as viúvas, e também para os estrangeiros. Como que Ruth veio a conhecer o seu futuro esposo e tataravô do famoso rei Davi? Primeiro, ela foi apanhar espigas no campo de Boaz, mas sem saber quem era Boaz. Depois, Boaz ficou impressionado, intrigado com aquela mulher apanhando espigas em seu campo, e ele queria saber mais sobre ela. Ao saber quem ela era, nora de Noemi, aí ele fez questão que ela continuasse então a colher espigas no seu campo e que não fosse para outros campos. Mal sabia Ruth, mal sabia Boaz, que eles estariam casados em pouco tempo, porque ele era um parente bem próximo do falecido marido de Ruth. O que parecia ser uma grande coincidência se provou depois ser uma grande providência divina.
Deus, abençoando a obediência de uma mulher viúva, a trouxe para o lugar certo e na hora certa. Ruth seguiu corretamente as instruções de sua sogra, a respeito não só do campo, onde ela deveria apanhar espigas, mas a respeito do dono do campo, onde ela estava apanhando espigas. Já vimos então a escolha nobre que Ruth fez, no capítulo 1, aí nós vimos o trabalho humilde que ela realizou no capítulo 2, e agora nós vamos ver a obediência gentil que ela ofereceu à sua sogra, no capítulo 3. Irmãos e irmãs, Deus sempre abençoa as nossas escolhas, Deus sempre abençoa o nosso trabalho e Deus sempre abençoa a nossa obediência. Prova disso foi o jovem José do Egito. Primeiro, ele escolheu permanecer fiel a Deus em terra estranha. Ele também trabalhou e muito. Ele era diligente dentro de uma masmorra, e mesmo depois de sair da masmorra, ele foi muito obediente para com Faraó, que era o rei do Egito. Eis aqui então a receita para qualquer jovem, solteiro ou mesmo casado, que deseja ser bem-sucedido neste mundo. Faça as escolhas certas, trabalhe com as suas mãos, seja obediente, e você estará no caminho de Deus para receber as bênçãos de Deus. Então, o que aprendemos através da obediência da jovem viúva chamada Ruth? Primeiro, Ruth sabia relatar os fatos, como eles eram, como eles ocorreram. Ela não exagerava e ela também não omitia, mas ela era precisa. No versículo 1, depois de contar tudinho para sua sogra, Noemi foi capaz de ajudá-la, e disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ou seja, se alguém deseja ser ajudado, não pode esconder nada, principalmente daquelas pessoas que têm a capacidade de ajudar. Ruth contou tudo que havia acontecido no campo, para sua sogra, não escondeu nada. Por essa razão, e só por essa razão, Noemi foi capaz de ajudá-la, e Noemi disse: minha filha, pois era assim que ela enxergava a sua nora, como uma verdadeira filha. Meus irmãos, quem nos ama está sempre interessado no nosso bem-estar. Quem nos ama está sempre interessado na nossa segurança. Então, por que será existem filhos que ainda duvidam da sabedoria de seus pais, ainda duvidam da intenção de seus pais? Noemi, ela queria o bem-estar de Ruth, porém, quando ela usou a expressão descanso, que no hebraico quer dizer também casamento, ela estava demonstrando o seu alvo para com a sua nora. Noemi não era egoísta, Noemi não queria que Ruth cuidasse dela para sempre e ficasse com ela para sempre, mas Noemi sabia que o melhor para Ruth era se casar e compor a sua própria família. Veja então que Noemi amava a sua nora, pois tinha interesse no sucesso e no bem-estar de sua nora. E através do relato de Ruth, Noemi ajudou a sua nora de duas formas. Primeiro, Noemi percebeu a mão de Deus. É tão gostoso quando você percebe a mão de Deus. Você sabe que não é uma coincidência, você sabe que não é um acidente de percurso, você sabe que nada acontece por um acaso. Veja o verso 2: ora pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste, de nossa parentela? Em outras palavras, Ruth, você caiu no campo de um dos nossos parentes mais próximos, uma pessoa que tem condições de nos ajudar e de nos tirar do nosso opróbrio, da nossa vergonha,
do nosso vitupério. De todos os campos que havia em Israel, e havia milhares de milhares, Rute acabou caindo justamente naquele que pertencia a um parente, que podia redimi-la, resgatá-la. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nada acontece por um acaso, que Deus está no controle e Deus está cuidando de nós. A lei de Moisés ensinava que um parente próximo podia resgatar uma viúva através do casamento. Boaz não era obrigado a se casar com Ruth, mas se ele quisesse, poderia fazê-lo, tirando-a daquela situação. Então Noemi viu imediatamente essa possibilidade, e ela viu tudo isso como providência divina. Deus está no controle, minha filha. E ela sabia, do casamento entre Ruth e Boaz, mesmo antes de Ruth e Boaz. Recentemente eu fiquei sabendo de um jovem casal que não tinha interesse um pelo outro. Aliás, a diferença de idade entre os dois, se eu não me engano, era de 5 ou 6 anos. O rapaz mais jovem, a moça mais velha. Apesar de estarem na mesma igreja, eles nunca despertaram interesse um pelo outro. Mas o que eles não sabiam é que as mães estavam orando por eles. As mães juntas estavam fazendo campanha em favor deles. E um dia, trabalhando no acampamento, os dois se dedicando a Deus, de repente começaram a conversar, de repente começaram a achar o outro interessante, de repente começaram a namorar, e quando levaram a notícia para os pais, só aí souberam que as mães já estavam orando por eles há muito tempo. Noemi, ela pôde perceber a obra que Deus estava fazendo no meio de sua amargura e de sua miséria. Não é maravilhoso? Veja o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ela chegou na cidade de Belém de Judá e ela disse: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, de amarga, porque o Senhor Todo-Poderoso está me afligindo. Mas agora ela percebe que mesmo no vale da sombra da morte, Deus estava com ela. Mesmo naquela situação difícil, Deus se fez presente na vida dela, e lhe trouxe conforto, e lhe trouxe segurança. Mas lembre-se, Noemi só pôde ajudar a sua nora, porque Ruth relatou tudo que havia acontecido. Então eu sempre digo para os irmãos: busque alguém que realmente tem amor para com você, e conte tudo, para receber ajuda e apoio. Mas precisa ser alguém como Noemi, com discernimento bíblico, sabedoria espiritual. Em segundo lugar, Noemi percebeu a direção de Deus. Noemi já sabia onde que esse caminho ia dar. Ela sabia como tudo iria terminar. E ela disse: eis que esta noite padejará a cevada na eira. Em outras palavras, tanto Boaz como todos os seus empregados, eles passariam a noite separando a palha do grão. Eles faziam isso sempre à noite, porque durante o dia o sol escaldante tornava o trabalho muito mais difícil e muito mais árduo do que precisava ser. A eira de Boaz ficava fora da cidade, não ficava na cidade. E Noemi sabia que ele estaria lá, participando daquela separação, juntamente com os seus empregados. E Noemi era uma mulher muito esperta. Ela sabia então que uma moça bem vestida, bem arrumada, chamaria a atenção de um bom homem, mas da forma certa, não da forma errada. Ela disse para sua nora, no verso 3:
lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Em outras palavras, fique limpinha, passe um perfume, coloque um vestido bonito, e depois se apresente a Boaz, e o deixe saber quem você é. Agora, irmãos, preste atenção. Em nenhum momento Noemi disse para a Ruth ser imoral, mas disse sim para ela ser atraente. Atraente não para com todos os homens, mas apenas para com Boaz. E apesar da aproximação entre os dois naquela noite, não houve nenhuma atividade sexual entre eles. Pastor, o senhor garante isso? Eu não, a palavra de Deus garante. Veja o verso 11. Veja o verso 11. Agora, pois, minha filha, Boaz falando, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher, diga alguém, virtuosa. Em nenhum momento ela vendeu a sua virtude, amém, irmãos? Em nenhum momento ela perdeu a sua virtude. Agora, o que nós vamos ter que entender é que o costume deles é diferente do nosso. Se algo semelhante acontecesse nos dias de hoje, poderíamos pensar o pior, mas não naqueles dias, não naquele tempo. Eles dormiam todos juntos. Goste ou não de ouvir isso, era costume, ainda é costume dos povos do Oriente se abraçarem e se beijarem. Eles se abraçam, eles se beijam, sem essa conotação sexual que existe nos dias de hoje. Nós perdemos a nossa pureza. Por isso que quando ouvimos falar dessas coisas, nossa mente vai logo para onde não deve. Mas era algo muito comum e tradicional entre aqueles povos naqueles dias. Você vê Davi e Jonatas se abraçando e se beijando na Bíblia, e a mente impura do século 21 imagina logo o pior. Você vê Jesus Cristo beijando e sendo beijado, e foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. Tudo indica que todos estavam dormindo no mesmo pedaço de terra. Ao luar, Ruth simplesmente se aproximou um pouco mais de Boaz e descobriu os pés dele. Ela se deitou o mais próxima possível dos seus pés, e isso foi suficiente para ele reconhecê-la e, no jargão português, se apaixonar por ela. Mais ou menos o que aconteceu comigo e com a minha esposa quando nós éramos solteiros. Nós ficamos 3 anos sem se ver. 3 anos depois, coincidência não, providência divina, nós voamos no mesmo avião de Miami para São Paulo. Nós nos encontramos no aeroporto, já sabíamos que estaríamos voando juntos, mas não fomos nós que planejamos isso, foi Deus. Nós nos encontramos no aeroporto, parecia uma cena de filme, de love story, ela vindo de uma ponta do aeroporto e eu vindo da outra, e de repente nós dois começamos a correr, e no meio do aeroporto nós nos abraçamos com a permissão dos pais, e passamos a noite juntos, dentro do avião. Podemos dizer que dormimos juntos naquela noite, mas sem maldade alguma. Quantos estão entendendo isso? E foi o que aconteceu com Ruth e Boaz naquela noite. Eles dormiram juntos, mas sem nenhum tipo de maldade. Ruth foi muito abençoada por confiar na sabedoria de sua sogra. Podemos dizer então que ela, Ruth, sabia seguir os conselhos como foram dados. Veja o verso 6.
Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Olha, nós não sabemos porquê, mas Noemi orientou que Ruth esperasse, até que Boaz já tivesse comido, bebido e ido dormir, para então se revelar a ele. Então eu vou especular. Meu pastor costumava dizer que uma esposa sábia jamais se aproximava do marido para pedir qualquer coisa importante, quando ele estivesse com fome, ou com sede, ou cansado. Uma mulher sábia não mexe com o marido quando ele está com sede, cansado ou com fome. Será que foi essa tática que Noemi ensinou para Ruth? Boaz vai estar muito cansado depois de separar os grãos das palhas. Espere primeiro que ele coma, espere primeiro que ele beba, espere primeiro que ele durma. Aí só depois é que você... Obrigado, irmão Cleto. Aí só depois é que você se aproxima dele e conversa com ele. Eu imagino que essa tenha sido a tática. Primeiro Ruth conseguiu chamar a atenção de Boaz. Veja o verso 8. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. Que susto, hein? Imagine acordar no meio da noite e uma linda mulher deitada aos seus pés. Foi o que aconteceu. Só que de tão escuro que estava, ele não sabia quem era tal mulher. Então a mente dele deve ter pensado mil e uma coisa. Ele perguntou: quem és tu? Aí ela respondeu: sou eu, Ruth. Nesse momento, quando ela disse Ruth, o coração de Boaz se acalmou, pois ele sabia que nela podia confiar. Vamos direto ao ponto? Vocês estão prontos para ouvir a verdade? Foi um pedido de casamento que partiu de Ruth e não de Boaz. Quem disse que a mulher não pode propor? Ruth propôs. Ali mesmo ela pediu que ele se casasse com ela, que ele a redimisse. Só que não havia amor entre eles, não havia sentimento ainda entre eles. Ruth ainda não o amava, mas ela confiava na escolha, na sabedoria, nos conselhos de sua sogra e principalmente na lei de Moisés. Eu conheço alguns casos que a mulher pediu o homem em casamento e deu certo. Não foi, José? A outra parte é que você não está sabendo de nada. Na verdade, irmãos, isso está ficando cada vez mais comum nos dias de hoje. É certo, dependendo do caso, mas com certeza não é sempre errado. Há exceções. Ruth foi uma exceção. Ruth disse que ela era uma parente próxima e que, portanto, ele poderia tomá-la por esposa e devolver tudo que era da família do marido. Ela disse no verso 9: estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Em outras palavras, casa-te comigo. A resposta de Boaz mostrou que ele gostou da ideia, ele queria se casar com ela, mas havia um porém. Havia outro parente, mais próximo que ele, com mais direito de resgatá-la do que ele. Aí vem a pergunta: será que Ruth se casaria com esse outro parente? Se fosse o caso? Com certeza, pois ela estava ali para fazer a vontade de Deus e não a sua. Boaz já era um homem de mais idade, e ele ficou impressionadíssimo que aquela jovem viúva fora atrás dele e não atrás de um moço mais jovem. Veja o verso 12: porém agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda
outro remidor há mais chegado do que eu. Então a missão era saber se esse outro remidor permitiria que ele, Boaz, fosse o remidor, que ele se casasse com Ruth. Ele tinha que passar então por esse teste primeiro. Quantas pessoas realmente gostam de esperar? Quantas pessoas gostam de esperar? Ruth precisou esperar para saber com quem iria se casar, e ela só pôde ir embora daquele acampamento depois que amanhecesse. Mas antes disso, ela ganhou um grande presente. Boaz deu para ela 6 medidas de cevada, nem faço ideia de quanta cevada, mas daria para sustentar ela e a sogra por muito e muito tempo. Era muita cevada que duraria por muito tempo. E por que Boaz a presenteou assim? Tudo indica que já era um presente de casamento adiantado. Eu creio que você vai ser minha, então toma aqui uma porção invejável de cevada. Ou um presente para a sogra, em agradecimento pelo apoio dela. Depois de seguir as orientações da sogra, o que aconteceu? Verso 16, Ruth volta com boas novas de alegria para casa. Ela vai trazer boas notícias para Noemi. E foi a sua sogra que lhe disse: como foi, minha filha? Imagina a curiosidade de Noemi. Eu quero saber como que foi essa noite, como que foi o seu encontro com Boaz. E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Então ela contava tudo para a sogra. Tudo quer dizer tudo. Primeiro, sogra, ele prometeu se casar comigo, desde que o parente mais próximo não me queira. E ela contou também, sobre as 6 medidas de cevada. Acho que Noemi viu tudo ali nas mãos dela. Então Noemi disse algo que nenhuma pessoa gosta de ouvir quando está com pressa ou quando está ansiosa. Veja o que ela disse no verso 18. Então disse ela: Noemi, espera, minha filha. Espera. Ninguém gosta de ouvir essa expressão, espera. Até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. O que nós aprendemos? Que Deus nunca chega atrasado, mas Ele também nunca chega adiantado. É sempre na hora de Deus. Não é na minha hora, não é na sua hora, é na hora de Deus. Espera. Deus nos faz esperar, pois é através da espera que provamos a nossa fé em Deus. É através da espera, durante a espera, que provamos a nossa fé em Deus. E Ruth soube esperar. Noemi sabia que tudo iria dar certo no final. Então veja que as duas mulheres praticaram fé, mas cada uma a seu modo. Concluindo, irmãos, nós só podemos julgar as pessoas de acordo com a época em que elas viveram. Ridículo você julgar George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, através dos valores de hoje. George Washington teve escravos, e não eram poucos, eram muitos. Agora há pessoas, irmão Cleto, querendo quebrar as estátuas do George Washington e eliminá-lo da história, porque ele foi dono de escravos. Por quê? Porque essas pessoas não são sábias. Precisamos julgar as pessoas de acordo com a época, o tempo em que elas viveram. Carlos Spurgeon fumava charutos. Tanto quanto eu saiba, morreu com efizema pulmonar. O Dr. Bob Jones Sr., fundador da universidade onde eu estudei, era fumante. Nós precisamos entender a época
que as pessoas viviam. Agora, se fosse nos dias de hoje, dona Viviane, Noemi jamais teria aconselhado a sua nora a se deitar aos pés de um homem que não fosse o marido dela. Hoje isso não aconteceria. Mas naqueles dias foi algo normal. Observe que Boaz fez questão de proteger a imagem de Ruth, no versículo 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. Então, quantos podem perceber que não houve nada entre eles? E levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro. Porquanto disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Então, com certeza, ele protegeu a imagem de Ruth. E com certeza Noemi planejou aquele casamento. Como que se fala alguém que planeja o casamento de outro? Cupido. Ela trabalhou, em inglês é matchmaker, como que é em português? Com certeza ela trabalhou... Oi? Cerimonialista, não. Cupido mesmo. Ela foi um cupido entre os dois. Mas naqueles dias, os pais podiam arranjar casamento para os filhos. Não era problema. E por último, Noemi sabia que podia contar com o caráter e a pureza de Boaz. Caso contrário, não teria levado Ruth até os seus cuidados. Porém, nada teria dado certo na vida de Ruth, se ela não fosse obediente. E nada vai dar certo na sua vida, se você não for obediente a Deus, se você não for obediente aos seus pais. Nada vai dar certo na sua vida, se você não compreender a importância da obediência. Ruth só foi abençoada porque ela fez a escolha certa, no capítulo 1, porque ela trabalhou muito no capítulo 2, e porque ela obedeceu muito no capítulo 3. E fica faltando o capítulo 4, para a próxima quarta-feira que vem. Quantos estão sendo abençoados através da vida de Ruth? Bênção de Deus, Bênção de Deus. Voltando para casa, tentando aplicar todos esses princípios no nosso dia a dia, na nossa vida em família.